Item número SCP-096. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado de 125 metros cúbicos em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeo ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do doutor e do Conselho O5. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. Sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerido uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores, e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo, ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que vai a partir deste ponto será referido como SCP-096-1. Velocidades documentadas têm variado de 35 km por hora até, dados não registrados, km por hora. Este fato parece depender da distância de SCP-096-1. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096-1 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096-1. Nota: esta reação não ocorre quando vê representações artísticas. Ao chegar ao local de SCP-096-1, SCP-096 vai matar e dados expurgados SCP-096-1. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096-1. SCP-096, em seguida, vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, mais uma vez. Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural, dados redigidos devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vidas civis. A recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alfa.